Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, vou continuar nossas aulas aí falando a respeito de refração, falando a respeito de lentes, né? Hoje nós vamos falar aí a respeito dos instrumentos ópticos, tá? Então, para vocês que já assistiram aula sobre lentes, fica um conceito assim bem fácil da gente trabalhar, tá bom? Então, ó, o primeiro instrumento óptico aí, a lupa, tá certo? A lupa é um instrumento bem conhecido de vocês, né, gente? Ó, por exemplo, aqui, ó, trabalhando aqui com uma lupa, então ela amplia a imagem, certo? Nós temos aí, ó, as letras bem mais nítidas, né, ó, quando você analisa através de uma lupa, tá certo? Por que que ela faz isso? Acontece isso daqui, ó. Você tem um objeto, se você colocar o objeto entre o foco da lente, né, no caso da lupa, e a lente, então você vai ter uma ampliação da imagem. Então, ou seja, pessoal, por exemplo, essa lupa aqui, ó, ela tem que ter uma distância focal maior do que essa distância aqui até a mesa, tá certo? Para o objeto estar entre o foco e a lupa, e aí você vai ter essa imagem ampliada, certo? Isso daqui vocês já viram, né, gente? Ó, raios paralelos, passa pelo foco, e um raio que atinge o centro óptico da lente, né, no caso da lupa aí, ele passa direto. Como esses dois raios eles são divergentes, vocês prolongam lá para o outro lado, nós vamos ter aí a formação da imagem, uma imagem direita e ampliada, certo? Aqui nós temos um microscópio composto, tá ok? O microscópio composto, gente, ele tem já um sistema de lentes, tá? Nós temos aqui a lente ocular, que nós falamos, né? Nós temos a lente objetiva, para onde fica o objeto que você está querendo enxergar, tá? E aí, gente, ele, através dessa combinação de lentes, ela vai ter aí um aumento bem grande, tá certo? Então, ó, tá aqui, gente, ó, funcionando essa lente convergente, está funcionando como a nossa ocular, e essa lente aqui, ó, outra lente convergente, funcionando como a lente objetiva aqui, ó. Nós temos duas lentes objetivas aqui, tá? Então, o que que acontece? Ó? Você tem um determinado objeto, esse objeto ele vai ter aí uma ampliação, você faz aí o desenho dos raios, você chega nessa ampliação, tá certo? Essa ampliação, gente, essa imagem, ela vai servir de objeto para essa outra lente. Então, ó, esse objeto aqui no caso, né, essa lente ela vai ampliar novamente, tá certo? Então você tem duas ampliações, a ampliação da objetiva e a ampliação da ocular, tá certo? Por isso que nós conseguimos enxergar esse objeto aí bem maior, tá certo? Se vocês quiserem saber aí quanto que vale o aumento, tá, gente? Teria que fazer assim, ó. O aumento seria o aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Então, ó, multiplicado, tá, gente? Por isso que nós temos aí um aumento bem grande quando nós falamos aí de microscópios aí, ó. Tá ok? Pessoal, continuando aí os instrumentos, nós vamos falar a respeito das lunetas e telescópios, tá? Vocês sabem, né, gente, ó, no caso do microscópio é para a gente enxergar objetos bem pequenos, né? No caso das lunetas e dos telescópios, para a gente enxergar objetos que estão muito distantes, né? Ou então corpos celestes, enfim, tá ok? Como que é feito, pessoal? Nós também temos aqui uma ocular, né? Uma lente ocular, e nós temos uma objetiva voltada aí para o objeto que nós estamos querendo enxergar, né?
Notem que aqui, tá, gente, ó, o símbolo de infinito, tá, um objeto impróprio, né, ou seja, um objeto muito distante. A objetiva, ela vai dar aí um primeiro aumento, tá certo? Uma ampliação aí, tá? E, desculpe, aqui, né, vai formar aí a imagem. E aí a ocular, pessoal, ela vai fazer aí a ampliação dessa imagem que foi formada pela objetiva. Como eu falei para vocês, essa imagem formada pela objetiva, ela serve de objeto para ocular. E aí a ocular, ó, vai pegar o objeto, vai formar essa imagem ampliada aí, tá certo? Hoje em dia nós temos, tá, gente, telescópios refletores, tá, que são baseados aí em espelhos esféricos, tá? Isso daí para diminuir assim, fica um pouco mais compacto aí o telescópio, tá certo? E aí e nós temos uma imagem um pouco melhor, tá? Então os instrumentos mais modernos, né? Eles já utilizam aí os espelhos aí, tá ok? Bom, máquina fotográfica, nós temos aí o objeto. Lembrando, tá, gente, ó, a máquina fotográfica ela tem que projetar a imagem. Então, para ela conseguir projetar a imagem aqui no sensor fotográfico, né, o que nós chamamos aí de CCD, para ter a imagem projetada, gente, nós vamos ter que ter uma imagem invertida, certo? Já falei aí quando estava dando aula a respeito de lentes aí com vocês, né? Vai ser uma imagem invertida e uma imagem real, certo? Só imagens reais que podem ser projetadas, tá ok? Então, no caso da máquina fotográfica, tem que ser uma imagem real para poder ser projetada aqui no sensor fotográfico, certo? Aqui, pessoal, vocês podem fazer normal, tá? Equação de Gauss. Você pode aplicar aqui 1 sobre F igual a 1 sobre P. Vou colocar aqui para vocês recordarem a fórmula, né? Vocês podem utilizar a equação de Gauss aí normal, que é o F, tá? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então você vai utilizar aqui o F, a distância focal dessa lente da máquina aí, tá ok? Normalmente nós temos aí as máquinas fotográficas uma combinação de lentes, né? Pessoal, mais alguns instrumentos. Projetores. Os projetores nós temos aí esse projetor aqui como se fosse um projetor aí um data show, enfim, tá? Você tem um objeto aqui dentro, uma fonte de luz. Essa fonte de luz ela vai fazer com que essa imagem ela seja projetada, tá? Então você tem aqui uma associação aí, tá, gente? E lembrando, tá, gente, para você ter a projeção, porque quando eu estou falando aí de projetores, para você ter a projeção de uma imagem, tem que ser uma imagem real. Então, ou seja, por exemplo, lá na tela de um cinema, por exemplo, para você ter a imagem direita, aqui dentro você tem que partir com uma imagem invertida, certo? Para você conseguir ter essa reversão aí e as pessoas assistirem a imagem normal, tá? Aqui nós temos o retroprojetor, tá, gente? É algo um pouco mais antigo, mas que ainda é utilizado aí até hoje. Então você tem uma fonte de luz aqui embaixo, tá, gente? Nessa caixa. Aqui, ó, nessa lâmina de vidro, você coloca aqui uma película, tá? Com uma certa projeção de uma imagem, enfim, alguma coisa, tá? Olha só como é que funciona. Vamos dizer que aqui está a imagem. Esse raio de luz, gente, ele vai passar pela lente de projeção. Ele passando por essa lente, ó, ele desvia, ele vai para o espelho.
O espelho, pessoal, ele vai refletir aqui para baixo essa imagem aqui, ó, certo? E aqui, ó, mesma coisa, você tem aqui, ó, a parte do central aqui dessa seta, né? Refletida no espelho, vai vir aqui para o meio. E a parte de cima da seta, ó, ela foi refletida, vai bater lá na ponta do espelho e vai vir para cá. Então você vai ter aí na tela de projeção, tá? Essa imagem ampliada, tá certo? Ampliada e direita aí, tá ok? É algo, não sei nem se vocês já viram um retroprojetor, tá, gente? É algo assim, um aparelho assim um pouco mais antigo, mas é algo que ainda é utilizado aí até os dias de hoje, tá? E aqui, gente, ó, mais um instrumento óptico, né, ó, é o binóculo. O binóculo, ele utiliza o que a gente chama aqui, tá, gente, o prisma de Porrot. Esse prisma, gente, ele tem uma característica muito interessante, ó. Preste atenção nesse raio aqui de cima. Esse raio aqui de cima, ele vem, ele reflete, tá, gente, ó. Esse prisma aqui, ele tem um ângulo de 90 graus e aqui dois ângulos de 45 graus. Tá? Então esse raio de luz ele vem aqui, ele reflete, acontece a reflexão total, ele não sai aqui do prisma, tá, gente? Ó, ele refletiu, vem para cá. Chega aqui, acontece mais uma reflexão total. Ele vem para cá. Olha só, gente, o raio de cima, ele vem para baixo. O raio aqui, ó, o do meio continua no meio, vamos dizer assim, e esse raio de baixo, ó, passou para cima. Tá, então o que acontece, gente? Como o binóculo ele tem que trazer mais próximo a imagem, ampliar a imagem, eu tenho que utilizar uma lente convergente. Só que a lente convergente ela inverte a imagem. E aí, para ter essa correção da imagem, tá, gente? Eles fazem uma associação de prismas, tá? Que daí você não vai ver a imagem invertida através do binóculo, tá certo? Então o prisma de Porrot, né, ele vai fazer aí essa correção da imagem aí, tá ok? Pessoal, e eu vou falar também um pouco a respeito da ótica da visão, certo? Então nós temos aqui, ó, o globo ocular. É lógico que não vai ser uma aula de biologia, né, gente? Eu vou puxar a sardinha aqui pro lado da física, né? Mas, enfim, nós temos, tá, gente, ó, aqui nós temos a íris. Dentro da íris nós temos a pupila, certo? Deixa eu pegar um olhão aqui, ó, de frente, né? Tá? Então a íris, pessoal, é a parte colorida dos olhos, né? A pupila é essa bolinha preta aqui. A pupila ela vai controlar a passagem da luz, certo? Nós temos aqui a esclera, tá, gente? A esclera é essa parte branca aqui dos olhos, tá? Nós temos as partes transparentes, tá, gente? Ó, aqui nós temos aqui, ó, a córnea, o humor aquoso, tá? A lente, tá, gente? Que a gente fala aí, antigamente a gente falava cristalino, né? Agora nós vamos falar aí a lente dos olhos, certo? São corpos transparentes exatamente para ter a passagem da luz, certo? Essa luz passando, ela vai entrar aqui nessa região, aonde nós temos aí a coroide, que deixa esse globo ocular escuro aí dentro. Aí nós vamos ter uma ideia igual a da máquina fotográfica, tá, gente? A máquina fotográfica nós temos o diafragma, que faz o controle da passagem de luz. Aqui no caso dos nossos olhos nós temos a pupila, que controla a passagem de luz aí também, certo? Aí nós vamos projetar a imagem. Essa imagem, tá, gente, ela tem que ser projetada na retina. Retina, gente, ó, essa parte aqui, tá? Amarelada aqui dos nossos olhos. Se a imagem for projetada na retina, nós temos uma imagem nítida, tá ok? Se a imagem for projetada
antes da retina ou depois da retina, você vai ter uma imagem embaçada e vai ter que fazer a correção dessa imagem, tá ok? Então, ó, essas informações elas são transmitidas aí pelo nervo óptico até chegar ao nosso cérebro, né, para ter aí a decodificação das diferentes imagens que nós conseguimos enxergar, tá? De uma maneira simplificada, tá, gente? Ó, nós podemos representar assim, ó, a retina, a parte aqui, né, posterior. Nós temos aqui, ó, como se fosse a lente dos nossos olhos, tá, gente? É uma lente convergente. Percebam que o centro dela é mais grosso do que a extremidade, certo? A extremidade bem mais fina, né, gente? Então isso daí é uma lente convergente, tá ok? Então representa com esse símbolo aqui. E aqui essas linhas tracejadas seria aí no caso aí a nossa córnea, e aqui os raios de luz chegando, convergindo, chegando até a retina, e aí nós temos uma imagem normal, tá ok? Pessoal, nós temos uma zona de acomodação visual, tá? Quem dá pra gente essa acomodação visual são os músculos ciliares, tá? Então, ou seja, nós falamos que a nossa lente, tá, gente, ela é ajustável, tá certo? Então, nós temos que focalizar a imagem, por exemplo, se você está enxergando uma paisagem, né, um objeto muito longe, né, numa montanha, você está vendo lá uma paisagem e tal, os músculos ciliares eles ficam relaxados, tal. Então você tem pouco esforço visual, tá ok? Aqui nós temos um foco maior, o que dá para a gente a condição de enxergar os objetos longe de uma maneira nítida. Se de repente você começa a ler um livro, tá, gente? Você começa a ler um objeto bem perto, visualizar um objeto bem próximo de você, o que acontece? Você tem que ter um menor foco, a lente ela tem que ficar um pouco mais curvada, então esses músculos ciliares, tá, gente? Eles ficam contraídos aí para ajustar a lente para que a gente enxergue, aliás, com nitidez esse objeto, tá certo? Ponto próximo, turminha, ó, ponto próximo é a posição do objeto mais próxima do olho que ainda permite uma visão nítida, tá? Pessoal, vocês estão vendo aí que a visão está perfeita, né? Está bem nítida, né? Se eu aproximar demais isso daqui, ó, perceba que chega um determinado momento que começa a embaçar, olha aí, tá certo? Então, ó, você tem os nossos olhos, a mesma coisa aí do celular, tá? Nós temos uma zona de conforto, uma zona de acomodação visual. O nosso ponto próximo, tá, gente, é de 25 centímetros. Por isso que você não pode, vai fazer uma leitura, você aproximar demais o livro, porque você força muito a sua vista, tá? Ponto remoto, pessoal, é a posição do objeto mais afastado do olho que ainda permite uma visão nítida. A pessoa normal, ela enxerga com nitidez objetos lá no infinito, tá? Pessoas que têm algum defeito de visão podem não enxergar os objetos lá no infinito, tá? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Então, ó, a zona de acomodação, né, que nós falamos, né, e amplitude de acomodação, perceba aqui, ó, a pessoa, então uma pessoa normal, tá, gente, ó, ela tem o ponto próximo, aproximadamente 25 centímetros, ela vai enxergar com nitidez, tá? Menos do que isso, ela está forçando a visão, não é aconselhado, tá ok? Então, ó, a zona de acomodação seria de onde até onde? Para uma pessoa normal, a partir de 25 centímetros até o infinito, tá? Ela, nessa zona, ela não esforça muito a sua visão, né, para ter aí a visualização, tá ok? Como é que nós fazemos aí a amplitude de acomodação, gente?
Amplitude seria isso daqui, ó. A vergência, vocês já viram aí vergência, né, gente? Ó, deixa eu colocar a fórmula da vergência aqui para vocês. Vergência é 1 sobre o foco, a distância focal, tá ok? Então, ó, a vergência do ponto próximo menos a vergência do ponto remoto, tá certo? Então, ó, um exercício aqui para a gente ter uma ideia como é que nós vamos fazer isso. Uma pessoa consegue enxergar nitidamente objetos situados entre meio metro e 4 metros dos seus olhos em média. Determine a amplitude de acomodação visual humana aí. Pessoal, seguinte, né? Para a gente calcular aí a vergência, vamos pensar aqui, ó, vergência do ponto próximo, tá? Vergência é 1 sobre o foco, então se eu substituir a vergência na fórmula, na equação de Gauss, ó, eu posso colocar assim, ó, 1 sobre o ponto próximo, tá, gente? O ponto próximo, no caso aqui da pessoa, tá, gente? Vou considerar esse daqui, tá? O ponto próximo e aqui um ponto mais remoto, tá? Mais 1 sobre o PP. Pessoal, esse daqui, gente, o que acontece? Quando a gente pensa aqui no olho, deixa eu só voltar o olho aqui. O globo ocular, pessoal, ele tem aproximadamente 2,5 centímetros, certo? Entre aqui a nossa lente até a retina tem 2,5 centímetros. Então, como a imagem tem que ser formada aqui, então o pelinha, gente, ele acaba sendo aí o mesmo valor, independente aí da situação, tá? Tanto faz para objetos mais próximos ou objetos mais distantes. Então o pepelinha aqui, tá, gente? Ele vai ser o mesmo para os dois. Então, ó, nós vamos fazer uma fórmula para ponto próximo, uma fórmula para o ponto remoto, certo? Então, 1 sobre F, 1 sobre a distância aí do ponto remoto, tá? E a mesma coisa aí para a imagem desse ponto remoto aqui. Como esses dois valores são iguais, tá, gente? A hora que eu for fazer essa conta aqui, um vai acabar cancelando o outro. Então, ó, eu quero saber a amplitude. A amplitude não é a vergência do ponto próximo menos a vergência do ponto remoto? É isso aí, certo? Então ficaria assim, ó. Já cancelando, tá, gente? Porque como esses dois são iguais, então vai acabar cancelando. Então só vou fazer isso menos isso daqui, ó. Ok? Então vai ficar, ó, 1 sobre a distância aí do ponto próximo menos 1 sobre a distância do ponto remoto. Ok? Pessoal, o ponto próximo está falando aí que vale meio. E o ponto remoto está falando que vale 4. Certo? Então aqui vai dar 2, aqui dá 0,25, né? Então vai ficar 2 menos 0,25. Então isso daqui vai dar 1,75. Gente, ó, perceba uma coisa, tá? Ó, como eu estou trabalhando a vergência é dada em dioptrias, certo? Então aqui nesse caso não vai ser diferente, tá? 1,75 dioptrias, tá? Essa daqui seria a amplitude de acomodação visual aí, tá ok? Pessoal, alterações fisiológicas da visão. Nós temos aí a miopia, né? Miopia, gente, ó, é o que eu tenho, certo? Eu tenho miopia. Nós utilizamos para fazer uma correção
nós temos que utilizar uma lente divergente, tá, gente? Ó, percebo aqui que a borda da lente, vou pegar o meu olho direito, que ele tem um pouquinho mais de grau, dá para ver. Tá, ó. Eu tenho 3 graus aqui, tá, gente, no olho direito. Eu percebo aqui que a borda, ó, é mais grossa do que a região central da lente, né? Meu olho esquerdo tem 2,25, então é um pouquinho mais fino aqui essa camada de vidro, certo? Então, ó, as pessoas que têm miopia, o que acontece? O míope, ele não enxerga de muito os objetos que estão muito afastados. Ele enxerga bem de perto, mas os objetos que estão muito afastados, eles não enxergam, né? Então, ou seja, o nosso ponto próximo, gente, o nosso ponto remoto, desculpe, ele não vai ser o infinito. O ponto remoto, ó, vai ser um ponto mais próximo. E aí esse ponto aqui que vai dizer aí pra gente quantos graus que nós temos, tá? Quantas dioptrias aí que nós falamos, tá? O ponto próximo a gente não tem problema. Normalmente o míope, ele enxerga com nitidez uma distância menor do que 25 centímetros, certo? Então ele tem um ponto próximo aí um pouco menor aí do que 25 centímetros, tá? O que acontece, pessoal? A nossa lente, ela é muito convergente. Então ela converge os raios antes da retina. Isso daí pode acontecer por um defeito na nossa lente, né, no nosso, o que a gente chamava aí de cristalino, tá? Ou pode ser também um defeito da gente ter um globo ocular um pouco mais alongado do que o normal, certo? Tá? Bom, o foco da nossa lente, pessoal, vai ser exatamente esse ponto, a distância até esse ponto remoto aí, tá? Então, ó, nós falamos assim, ó, negativa, tá, gente? Por quê? Porque como o míope usa lente divergente, ó, então tem que ser foco negativo, tá certo? Então, ó, distância do ponto remoto. Só que aquilo lá que eu já comentei com vocês numa outra situação, tá, gente? Se eu estou sem o óculos, eu vou enxergar o objeto e aí eu vejo até onde eu consigo enxergar com nitidez, tá? Então você pega aqui uma leitura, você afasta dos seus olhos e vê até onde você consegue enxergar com nitidez. Isso daí vai ser a distância focal da sua lente, tá ok? Pessoal, hipermetropia. Hipermetropia ao contrário, tá, gente? São pessoas que não enxergam os objetos próximos, né? Então, normalmente você vai mostrar alguma coisa, por exemplo, né? Você mostra essa fotografia para uma pessoa que tem hipermetropia, o que ela faz? Ela afasta essa foto para conseguir enxergar com nitidez, tá? Nós falamos aí que são as pessoas que têm o braço curto, né? Porque tudo que você entrega para elas, eles levam para longe para conseguir enxergar com nitidez. Por quê? Porque não enxergam de perto, tá? O meu pai é um exemplo, ele quando ele vai ver alguma coisa assim, ele está sem o óculos dele, ele leva os objetos para longe para conseguir enxergar aí com mais nitidez, certo? Pessoal, então o que acontece? Ó? O ponto próximo da pessoa que tem uma hipermetropia, ele se afasta. Ó. Aqui é o ponto próximo da pessoa normal, tá? A pessoa que tem hipermetropia, esse ponto próximo, ele vai vir para cá, ó. Tá certo? Então, ó, você tem aqui, ó, um ponto próximo da pessoa normal, ou a pessoa que tem hipermetropia, ó, ela vai vir para cá, ó. Eu vou falar assim, ó, ponto próximo da pessoa com hipermetropia, tá? Vai ser maior do que 25 centímetros, tá? Vai ser 60, 80, 1 metro, tá? Então, antes disso, não vai conseguir enxergar com nitidez. Mas, de longe, ó, ela enxerga muito bem, ó. Então, o ponto remoto dela continua sendo infinito aí, tá certo? Como que seria aí essa doença, né? Esse defeito da visão? Pessoa que tem a hipermetropia,
a lente ela tem pouca convergência. Então, em vez de formar os raios na retina, vai se formar depois da retina, tá certo? Então, ó, para ter uma correção, eu teria que colocar uma lente convergente aí na frente, tá? Ó. Então, ó, como tem pouca convergência a nossa lente dos olhos, então eu teria que fazer a correção utilizando uma lente convergente aqui, ó. Tá certo? No caso da miopia, tá, gente? Só para voltar aqui, ó, para fazer a correção, eu tenho que utilizar uma lente divergente, ó. Certo? Ou seja, lente de bordas grossas aí, ó, para que esse raio passe por ela, ele abra um pouquinho e depois seja convergido aí para a retina. Tá ok? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos o astigmatismo. O astigmatismo ocorre devido a uma perda de simetria do globo ocular. A correção é feita com o uso de lentes cilíndricas, tá certo? E nós temos a presbiopia. A presbiopia, né, ou o que a gente chama aí de vista cansada, é uma alteração na visão devido à perda da mobilidade dos músculos ciliares, que eu mostrei para vocês. Gente, ó, a cada ano de vida, esses músculos ciliares eles vão perdendo a sua flexibilidade, vamos dizer assim, tá? E isso daí, quando a pessoa tem aí em torno aí de 40 anos, né, 45 anos, começa a aparecer os sintomas da presbiopia. Por isso que chama de vista cansada, tá, gente? Porque já vai dar numa pessoa aí de meia idade aí, ok? E um detalhe interessante, tá, gente, é que a correção é feita com lentes convergentes também, tá? Igualzinho da hipermetropia. Então, se por acaso, tá, gente, vocês verem assim uma pessoa que o óculos dela, ó, vamos dizer que você está enxergando a pessoa colocou o óculos, ó, você vê um olhão ali, ó, tá? É lente convergente, né, pessoal? É igual uma lupa, tá? É lente convergente. Então, se você vê os olhos de uma pessoa maior do que o normal, é porque ela tem hipermetropia ou presbiopia, tá? Pessoal, para a gente finalizar, pessoa míope, para o qual o ponto remoto está situado a 40 centímetros do olho, deve usar óculos para corrigir o defeito. Qual a distância focal? Pessoal, a distância focal é isso aqui, ó, 40 centímetros, né? Ó, menos 40, tá? Qual é a vergência das lentes? Vergência eu faço 1 sobre F, só que eu tenho que colocar o F em metros, tá, gente? Então vai ficar 1 sobre menos 0,40. Essa pessoa ela tem 2,5 graus de visão, tá? Menos 2,5 dioptrias aí, tá ok? Certo, pessoal? Ó, então, sempre colocar em metros essa informação, tá ok? Por hoje é só, turminha. Vamos fazer uns exercícios aí. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.